Todo cuidado é pouco na melhor idade. Mesmo com a qualidade de vida que prolonga o bem-estar dos idosos, é preciso tomar algumas medidas para evitar contaminações neste período. E nós nem estamos falando só dos perigos do novo coronavírus, viu? Nesse período de inverno, os idosos sofrem mais, né? Principalmente de doenças respiratórias, né? Por que acontece isso, né? O idoso ele acaba sendo mais vulnerável por conta das defesas respiratórias dele serem prejudicadas, serem menores, há um declínio das defesas respiratórias com o passar do tempo. É que nesta estação é comum que as defesas do nosso organismo fiquem mais fracas. Aí, entre eles, o risco é ainda maior. Algo que a gente sempre fala nesse momento de combate à pandemia da Covid-19 é que se valorize ambientes como esse aqui, arejados, onde há mais circulação do ar. Isso também é importante nesse período em que estamos entrando, quando as temperaturas ficam mais baixas, o tempo fica mais seco. Esse é um cuidado que é tomado aqui no lar Nossa Senhora Aparecida, onde as atendidas todos os dias têm um momento em que passam algumas horas assim, respirando um ar puro. Nessa época, geralmente, a gente tem um pouco mais de atenção com elas, né? Devido ao risco das síndromes gripais e tudo mais. Então, a gente tenta sempre estar mantendo o ambiente bem ventilado, mas elas bem agasalhadas. E quando elas vêm para o banho de sol, a gente tira um pouquinho do agasalho, deixa ir normalizando a temperatura e vai sendo gradual durante todo o dia. E esquece a ingestão de suplementos vitamínicos para proteger a saúde. Tem outros hábitos básicos nesta época que já dão um reforço importante para o sistema imunológico, a começar pela alimentação. A gente tenta sempre mantê-las bem hidratadas, geralmente a maioria não quer tomar água, então a gente tem que ficar insistindo sempre. Como cai a temperatura lá externa, né, interna também, o corpo ele precisa de uma alimentação mais calórica, né, hipercalórica que a gente chama. Por quê? Para estabilizar a temperatura corporal dos idosos, que geralmente é uma temperatura mais baixa. Então, a gente coloca uma sopinha de feijão com macarrão, uma canja, né? Todo mundo conhece muito bem a canja, que é famosa e todo mundo geralmente gosta, né? Elas adoram. Qual é o idoso que tem uma boa defesa, tem uma boa imunidade? É o idoso que se alimenta bem, é o idoso que tenta praticar atividade física e aquele que tem um sono adequado. Cuidados com uma ponta da família, mas também com a outra. É que as crianças, mesmo quando saudáveis, podem ser vetores dessas doenças respiratórias. Então a precaução com elas é também com o vovô e com a vovó. As crianças têm uma facilidade de pegar doenças virais com mais facilidade, porque normalmente elas estão em grupos grandes. Nesse momento agora, que estamos sem as aulas presenciais na escola, talvez possa se reduzir um pouco até a transmissão dessas doenças, que a maioria das vezes são por vírus. Ele em casa leva a doença para o vovô, leva a doença para a vovó, para o pai, para a mãe. No caso delas, a higienização das mãos e dos ambientes já é uma grande aliada. A gente se preocupa muito em querer tratar as crianças, mas a gente tem que fazer um tratamento muito de uma higiene, que a gente diz, uma higiene do ambiente. Então, um ambiente seco, a gente pode colocar algumas toalhas ou bacias para tentar umedecer esse ambiente. E claro, se as janelas de casa ficam abertas, as portas de entrada do vírus no corpo precisam ser bloqueadas. Isso só vai acontecer por meio da vacinação. Por isso é indispensável manter a caderneta sempre em dia. É o primeiro cuidado, né? Quando começa a campanha, como os idosos já são os primeiros, esse ano aqui o santuário mesmo, né? O pessoal do ambulatório veio aqui, a enfermeira veio aqui e fez a vacinação de todas. Então, como já estava na pandemia, a gente não precisou sair com elas daqui. A vacina veio até elas, isso daí já foi uma forma de deixá-las até mais seguras aqui dentro. Então, vacinando a maior parte dessas crianças, a gente tem uma transmissão do vírus reduzida.